Obrigado. Aleluia. A graça e a Amém. paz, Obrigado. queridos. Boa noite a todos. Para nós é uma alegria, uma honra estar aqui mais uma vez nessa casa que abre suas portas e os corações para esse projeto, Renovando as Alianças, e a gente é tão grato a Deus por aquilo que Deus colocou, muito obrigada, no coração de Edenilson e da Cida, da sua família. Bendito seja Deus, porque Deus sempre levanta reforços. Gente, nós somos indesculpáveis no tempo que nós vivemos, porque nós temos, principalmente aqui no Brasil, muito acesso. Nós temos hoje programas de televisão, nós temos acesso ao YouTube, nosso YouTube ainda não é restrito, nós podemos entrar no YouTube e escolher a mensagem que você vai ouvir. Você tem acesso às redes sociais, onde muitas pessoas são abençoadoras, usam realmente as redes para abençoar, para ensinar, para exortar em amor. Então, nós temos acesso à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Você, às vezes, tem mais de uma Bíblia na sua casa. Enquanto tem pessoas no Oriente Médio, por exemplo, que se derem uma Bíblia de presente, elas podem ser mortas. É considerado, em alguns lugares no mundo, crime passível de morte, dar uma Bíblia de presente. E nós desfrutamos de uma liberdade tamanha. Hoje você tem liberdade de religião, liberdade religiosa, você pode frequentar o lugar que você quiser, você pode carregar a sua Bíblia sem ser ridicularizado ou afrontado por isso. Recentemente, no Egito, nós tivemos alguns movimentos lá no período da Semana Santa, de pessoas sendo agredidas por serem cristãs, né? Então, nós não temos isso aqui no país. Mas, entretanto, a gente vê essas estatísticas alarmantes que foram compartilhadas aqui. Não é uma coisa de fora da igreja. É algo que está acontecendo dentro da igreja. O que está acontecendo de errado, gente? Muitas vezes nós viemos para uma religião e não para viver o poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho de Jesus Cristo transforma homem e mulher e, consequentemente, transforma todos os nossos relacionamentos. Uma vez que fomos reconciliados com Deus Pai, através do sacrifício da cruz, e nós vivemos essa reconciliação, não apenas como religião, mas como relacionamento, a partir daí, todos os nossos outros relacionamentos deveriam sofrer o efeito dessa reconciliação. Essa reconciliação entre Deus e a gente deveria consertar todos os nossos outros relacionamentos. Então, em síntese, muito do que não tem dado certo nos nossos relacionamentos é porque a gente não é crente dentro de casa. A gente é crente em qualquer lugar, a gente é crente para inglês ver, a gente é crente na igreja, a gente é muito bom fora de casa. O nosso desafio é viver o cristianismo dentro das quatro paredes do nosso quarto, debaixo do teto do nosso lar, diante daqueles que nos conhecem em dias bons e dias ruins. Esse é o nosso desafio. Então, que bom que você veio. Quando você responde a essa convocação, quando você responde a esse convite, quando você responde a esse chamado, isso diz para nós que você, que está vivendo um bom casamento, acredita que é preciso manutenção para que ele continue sendo um bom casamento e sempre cabe melhora. Não há nada que esteja bom que Deus não possa fazer melhorar ainda mais. Se você veio e está vivendo um casamento difícil, um deserto, um período difícil, que bom que você veio. Isso é sinal que você não está conformado com o deserto e que você quer trabalhar em conjunto com o seu cônjuge para vocês atravessarem o deserto e não morrerem no deserto. E se você veio, mas ainda não é casado, que bom. Sinal que você acredita no casamento e quer aprender bem para quando chegar a sua vez. Sejam bem-vindos. Amém. E vocês ouviram o testemunho do Adenilson, e ele disse que o Renovando as Alianças é um projeto familiar. É ele e a família dele, há 11 anos. Nós os conhecemos em 2016, que foi a primeira vez que estivemos aqui, a convite deles,
e desde aquela data nós testemunhamos essa verdade na vida deles. Não é o Adenilson, sempre foi o Adenilson, a irmã Cida, o Vitinho, a Sara, a Glenda, agora já tem o Alce, e na verdade já tem o genro, filho, e na verdade quando era namorado já estava inserido. Nós pudemos também participar um pouco e ver que desde o namoro, ele veio para namorar com a Glenda e já se inteirou, já era participante do projeto, trabalhava junto e agora se casaram. Então, nós testemunhamos, é de fato uma família que está ali trabalhando nesse projeto, porque acredita no casamento, acredita na família, acredita nisso como projeto de Deus. Eu e Helena, nós vamos completar esse ano 34 anos de casamento, para a glória de Deus. Agora, no mês de julho, completaremos 34 anos. Temos 4 filhos. Nossa primogênita é a Clara, vai fazer 30 anos esse ano. Depois da Clarinha veio o Miguel. O Miguel esse ano faz 27 anos. Ele já se casou com a Thaís. E já fizeram 5 anos de casamento. Esse ano, agora em junho, se Deus quiser, em junho, né? Chega o nosso primeiro netinho. Vem aí o Tito, né? Mas sei que a gente não parece que somos avós, mas já vamos ser agora em junho. Depois do Miguel veio o Arthur, que vai fazer 25 anos esse ano. O Arthur também já se casou com a Ruth, há 2 anos atrás. Ainda não tem filhos. E a nossa caçula é a Sofia, que esse ano faz 22 anos. E, graças a Deus, nós temos experimentado o favor de Deus, a bênção de Deus, o cuidado do Senhor, na nossa vida de casal, marido e mulher, e em família. Agora, como qualquer família, nós enfrentamos as nossas dificuldades. Isso é uma realidade para mim, para a Helena, para a Denilson, para a irmã Cida, como é para todas as famílias. E nós sabemos que é importante aprender, cuidar, observar, honrar o compromisso que foi dado naquele dia quando você subiu ao altar e a partir dali iniciou a sua família. É preciso honrar esses compromissos, mas não significa também que somos super-heróis. Às vezes nós temos uma expectativa de que a nossa família tem que ser aquele modelo perfeito, irretocável, no sentido de que não vai ter falhas. É claro que nós vamos cometer erros, né? Você não deve esperar que o pai da família seja aquele homem irrepreensivelmente correto, que nunca vai ter dificuldades, que arruma qualquer coisa em casa, que tem sempre uma resposta pronta para qualquer problema, que não tem dificuldades, às vezes, de tomar uma decisão e que, às vezes, comete equívocos. Você não tem que esperar aquela mãe absolutamente bem comportada, perfeita, que sabe se vestir, que sabe como cuidar da casa, que sabe exatamente o que fazer em qualquer circunstância acerca da educação dos filhos, que faz uma comida maravilhosa, que nunca erra o sal do tempero. Você não deve esperar que os seus filhos sejam os melhores, aqueles que nunca dão trabalho na escola, ou em casa, ou na vizinhança, aqueles que vão sempre fazer o que é certo, escolher o correto e nunca vão mentir. E também você não deve esperar dos seus pais que eles nunca errem, que eles, mesmo tentando acertar, não cometam erros, ou às vezes não passem do limite numa correção, por exemplo, mal aplicada. O que eu estou querendo dizer? As famílias, elas contêm pessoas que vão falhar, mas o importante e o interessante não é aquilo que vai fazer com que uma família experimente felicidade, alegria e possa desfrutar do que Deus tem para a família. Não é uma família que não tem problemas e dificuldades, mas é uma família que todos os membros estão dispostos a superar os problemas, a ajudar uns aos outros, a ter respeito e cuidado, amor e cuidado, a superar as dificuldades, a ter a disposição para que as dificuldades, quando vierem, sejam superadas e haja crescimento. Então, esse é o modelo que nós devemos perseguir. E esse é um projeto do Senhor. O Senhor, quando Ele decidiu
que criaria o mundo e criaria os homens e criaria as pessoas que somos nós, ele começou com uma família. Ele não criou Adão, ele criou Adão e Eva. Inclusive, quando ele terminou de fazer Adão, ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E aí ele criou Eva, a mulher. E tudo começou com uma família. Houve um momento em que as coisas não estavam andando bem e o Senhor precisou dar um restart no mundo. E veio o dilúvio, mas ele preservou um homem. Ele preservou Noé e toda a sua casa. Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus 3 filhos. Ou seja, o Senhor deu restart com uma família. Quando o Senhor decidiu fundar um povo para si, uma nação, da qual viria o Redentor, ele chamou Abraão, mas chamou Sara. E ele disse que eles teriam um filho. E eles tentaram dar um jeitinho na situação, né, trazendo Agar para conceber de Abraão, porque Sara era estéril, mas o Senhor falou assim, não, a família o filho da promessa é o que vem da esposa, não é o que vem da escrava. Ainda que o Senhor não desprezasse Ismael, mas era Isaque. Ou seja, o plano do Senhor continuou sendo a família. E ele se completou, se concretizou quando veio Jesus, judeu. E Jesus poderia ter aparecido no mundo da forma que fosse. De repente ele brotava lá. Mas não, ele veio dentro de uma família. O Senhor chamou Maria, mas chamou José também. José, não teme receber Maria por sua esposa, porque o que está no ventre dela é meu. Ela concebeu do Espírito Santo. E você vai ser o pai dessa criança e vai ensiná-lo. E veio Jesus dentro de uma família. E, meus irmãos, começou tudo com um casamento entre Adão e Eva, e vai terminar com um casamento. Quando a sua noiva, a igreja, for para as bodas com o Cordeiro que é Jesus. Então, família é projeto de Deus de Gênesis a Apocalipse, de cabo a rabo, o tempo inteiro. Nunca deixou de ser o projeto do Senhor. Então, você pode confiar nesse projeto. Vai ter situações para ajustar? Claro, essas famílias todas que eu mencionei aqui, a minha, do Adenilson e as bíblicas, e eu poderia mencionar outras tantas, todas passaram por dificuldades, todas passaram por problemas, por situações a serem resolvidas. Então a disposição para resolver é a chave. Não desista do seu casamento, não desista da sua família. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia agora, porque o casamento é essa construção, a família, experimentar a alegria faz parte de uma construção. É interessante que nós não sabíamos, quando nós decidimos do que a gente ia falar, sobre o tema da igreja, né? Em 2024, o ano da edificação. E a gente está vendo ali no banner, justamente Jesus diante de uma edificação, de uma construção de uma casa, né? Não há coincidências, Jesus está falando em verdade te digo, né? Então, estamos ali a ilustração do que a gente vai falar nessa noite. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, em Provérbios 24, nós vamos ler os versos 3 e 4. E nós estamos usando a versão NVT. Se a sua Bíblia for diferente, não tem problema, acredito que vai ser projetado também. Provérbios 24, versos 3 e verso 4. 3 e 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Muito bem, então vamos entender o que é sabedoria. Com sabedoria se constrói a casa. E quando a gente vai pensar em casa, em edificação, a gente vai pensar agora em família. A família começa com o encontro de um homem e de uma mulher. Deixe, pois, o homem pai e mãe, una-se à sua mulher, e sejam os dois uma só carne. E a partir daí, desse momento, desse encontro, se edifica um novo lar.
eles podem ter filhos do próprio ventre, eles podem ter filhos do coração, eles podem não ter filhos, eles são uma família, ok? É interessante a ordem que Deus coloca nas coisas. Deixe o homem pai e mãe. O que quer dizer isso? Torne-se autônomo, financeiramente, emocionalmente. E una-se à sua mulher, à sua mulher. E tornem-se uma só carne. Perceberam a ordem? Primeiro você cresce, torna-se autônomo, capaz de cuidar de si. Segundo, você escolhe uma pessoa e assume um compromisso com ela. Una-se à sua mulher. E depois, tornam-se uma só carne. Isso está dizendo de uma aliança de sangue, que é a relação sexual. É tão interessante que a ordem foi toda bagunçada. A queda bagunçou tudo, desde a queda. Mas a gente tem visto na nossa geração como a impiedade tem crescido e como ao que 50 anos atrás era chamado de pecado, hoje não é pecado e é um estilo de vida. Não significa que Deus mudou de ideia. Gente, Deus não muda. Deus é imutável. Ele permanece fiel e Ele não mudou de personalidade. É tão interessante que hoje, com um evangelho fake que está sendo pregado aí, vem para o Senhor, Deus te ama do jeito que você é. E Ele ama mesmo, do jeito que você está. Mas Ele não vai te deixar do jeito que você está. Quando você vem para Deus, você é reconciliado com Deus, você é liberto do seu estado de escravidão e pecado. E você passa a viver um novo estilo de vida, a pensar de uma outra maneira. O que acontece? Essa hipergraça, ela é mortal, porque ela anula, ela mostra só uma faceta de Deus. E Deus é Pai na sua totalidade. Deus é o Pai que ama, Deus é o Pai que perdoa, Deus é o Pai que te limpa, que te lava, que purifica os seus pecados, que não poupou o seu próprio Filho para ver você reconciliado com Ele. Mas Deus é justiça, e Deus continua odiando o pecado. Então, muitas coisas que a gente começa, colhe no nosso relacionamento, é porque você pensa que o casamento purifica pecado. Casamento não purifica pecado. O que purifica pecado é a confissão de pecados e a crença de que o sangue de Jesus derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados pode nos alcançar, nos redimir, nos reconciliar com Deus e os nossos pecados serem perdoados. Mas tem muita gente que é o seguinte, trocou a ordem das coisas, tomou posse da herança antes do tempo, e aí casa e pensa, consertou tudo. O casamento não lava pecado. A gente precisa de denunciar os nossos pecados diante de Deus, se arrepender deles, pedir perdão a Deus, para que as coisas comecem realmente certas. Amém. Sabedoria, segundo Tiago, capítulo 3. Tiago 3, 14 e 17. Diz assim: mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. O texto está dizendo para a gente de dois tipos de sabedoria. Tem a sabedoria que vem do alto. Ela vem de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que te criou, que sabe como você é, que sabe os seus problemas de caráter, que sabe as suas dificuldades, que sabe as suas faltas, que sabe os problemas que você carrega desde a infância. Tem uma sabedoria que vem do alto, que pode ajustar toda a sua vida, independente do seu passado. Agora, tem uma sabedoria que é segundo esse mundo. As pessoas, por exemplo, começaram a se relacionar sexualmente antes do casamento por causa de uma sabedoria desse mundo. Tem pessoas que falam umas para as outras, fulano está te dando trabalho? A fila anda, menina. Joga esse cara para lá. Essa é uma sabedoria desse mundo.
Ah, pelo amor de Deus, você vai ser fiel com uma mulher só, o resto da sua vida? Vamos escapar dela de vez em quando para aliviar a tensão, não tem problema não. Isso é a sabedoria desse mundo. Ah, o seu casamento está um pouco morno, assim, precisa de uma apimentada? Vamos consumir pornografia, vamos passar a noite no motel. Essa é a sabedoria desse mundo. E o texto está dizendo para a gente que essa sabedoria é demoníaca, mundana, terrena. Ela não acrescenta nada de bom. Mas que a sabedoria do alto é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. Que tipo de sabedoria está sendo o nosso alicerce? Porque se a gente se constrói, o texto está dizendo para a gente, com sabedoria se constrói a casa. Essa é a base, esse é o fundamento. Mas qual sabedoria? A sabedoria que vem do mundo? Aquilo que os seus colegas te dizem no trabalho? Aquilo que a mídia te diz? Dá uma olhada para os casamentos de Hollywood. Eles são modelo. Dá uma olhada para a nossa sociedade. Dá uma olhada para as estatísticas que foram lidas. É esse mundo que está ditando as regras da sua família? Sério? É a novela? É o romance? Porque no romance, gente, tudo dá certo. Na novela, tudo dá certo. A trama é montada do seguinte: o casal que começa casado na novela vai terminar separado. Porque o enredo vem com uma terceira pessoa, que na verdade é o grande amor. Quando você pensa que não, você está torcendo para o cara trair a mocreia da esposa dele. E ficar com aquela que é o verdadeiro amor da juventude. Sabe, gente, as narrativas do mundo, elas parecem bonitas, é como brigadeiro, mas quando você vai comer é cocô. Literalmente. E aí a gente está pegando a sabedoria de Deus, o conselho das Escrituras Sagradas, a maneira como a gente deve construir o nosso relacionamento, manter, tratar um ao outro dentro do ambiente familiar, e a gente despreza isso, porque a gente está numa correnteza que diz que trair é normal, que transar antes do casamento é normal, que se conectar emocionalmente com outra pessoa que não o seu cônjuge é normal, que consumir pornografia é normal. Não é normal. Isso vai adoecer o seu casamento. E isso vai trazer consequências para a sua família. Porque quando um casamento der errado, não é só sobre duas pessoas. Quando o casamento dá errado, ele deixa um rastro de destruição entre duas famílias e entre os filhos desse casamento, se eles já existem. Por isso, quando você que é solteiro e está aqui, deixa eu te falar, escolhe direito. Porque quando você escolher, você tem que estar na sua cabeça. É para a vida toda. Tem que honrar a sua aliança. E honra a aliança não é só em tempo bom, não. Na Bíblia, o significado de felicidade, a felicidade bíblica, não é só você se sentir feliz, não é só uma disposição emocional favorável. Ah, tudo está do jeito que eu quero, tudo está dando certo, eu sou feliz. Não, na Bíblia feliz é aquele que cumpre os seus fins, atinge os seus propósitos e floresce. Perceba que floresce vem no final. Por que vocês acham que no casamento de Caná da Galileia o melhor vinho ficou para o final? Nós estamos com 34 anos de casado e nós nunca vivemos um casamento tão bom antes. Esses anos todos a gente plantou, agora chegou o tempo da colheita. Teve tempo feliz atrás? Teve tempo feliz atrás. Mas nada se compara ao vinho do final. Eu ainda quero desfrutar desse vinho do final por uns bons tempos. Mas eu quero dizer para vocês que aquelas picuinhas, aquelas dificuldades, aqueles encaixes, aquelas mudanças, filhos pequenos, às vezes coisas que vêm para revirar o casamento da gente assim, você pensa assim, meu Deus, que turbulência, será que vai passar? Meu Deus, que deserto, que sequidão, que frio, que gelo, será que vai passar? Fica firme aí porque vai passar, a estação muda. Mas você tem que permanecer no mesmo lugar. E muita gente na ilusão de que, está difícil, vou trocar de cônjuge. Não, troca não. Essa aí você já conhece. Conserta aí. Insiste aí. Esse aí, você já conhece. Conserta aí, investe aí, planta aí o que você quer colher. Amém? Essa é a sabedoria de Deus. E é sobre ela que nós precisamos de começar a construir
nosso relacionamento com os preceitos de Deus, com os princípios de Deus, com os valores de Deus. E diz aqui muito bem, olha, pois onde há inveja e ambição egoísta, no casamento não pode existir ambição egoísta. Você lembra do namoro? Bem, onde você quer comer, bem? Meu bem, que esmalte você quer que eu passe? Você gosta do vermelho? Francesa. Né? É tudo assim, você pensa no outro, você faz para o outro. Quando casa, meu bem, olha aqui o meu esmalte vermelho. Vermelho eu não gosto. Problema seu, eu gosto. Cadê aquela outra? Meu bem, o que mudou? No namoro é tão altruísta. Você está pensando no outro. Você quer fazer a vontade do outro, você quer agradar o outro. Quando casa, parece que você foi abduzido por um ET. Virou outra pessoa. Egoísta. Não, eu casei para ser feliz. No dia do nosso casamento, o pastor Márcio Valadão fez o nosso casamento. Ele disse, João Lúcio, você não está casando para ser feliz. Helena, você não está casando para ser feliz. Eu levei um susto, falei assim, como assim? Claro que eu estou casando para ser feliz. Eu não estou casando para ser feliz. Aí ele explicou, João Lúcio, a sua prioridade é fazer a Helena feliz. E a sua prioridade, Helena, é fazer o João Lúcio feliz. Se vocês dois entrarem no casamento, realmente intencionados a fazer o bem ao outro, não tem como esse casamento dar errado. E no dia das nossas bodas de prata, ele celebrou nossas bodas de prata, e nos nossos votos, nós renovamos esse voto, nós nos lembramos daquilo que ele nos disse no dia 7/7 de 1990. E nós falamos, é isso que a gente vai seguir. Mas precisa ter dois tentando, gente. Dois empenhados nessa tarefa, de estar interessado no que é importante para o outro. O que faz o outro feliz. Às vezes, aquilo que você gosta que faça para você, não é o que o outro recebe como uma linguagem de amor. Ambição egoísta. Confusão e males de todo tipo existem, geridas pela sabedoria desse mundo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, amável e disposta a ceder a outros. Amém. Com sabedoria, essa sabedoria se constrói. É o início do verso que lemos em Provérbios. Eu não sei quantos de vocês já mexeram com construção, mas imagino que a maioria, pelo menos, e sabem que a parte mais importante da construção é o acabamento, não é isso? De jeito nenhum. A parte mais importante da construção é o alicerce. É cavar, encher de pedra e concreto para suportar bem o que vem aí para frente. E muitas vezes é uma parte que a gente não dá muita importância, porque ela não aparece. Não é verdade? Mas se o alicerce não for bem feito, vai estar rachadura, vai ter pintura descascando, vai ter lugar que vai cair, enfim. Se nós observarmos a palavra de Deus, lá em Mateus 7, a partir do verso 24, fala sobre isso. Mateus 7, 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Aqui fala de dois tipos de homem, dois tipos de pessoas que tiveram duas experiências semelhantes. Na verdade, tiveram uma e poderiam ter uma segunda semelhantes. O texto diz que os dois ouviram o ensino, os dois ouviram as palavras do Senhor. E também o texto diz que pode ser que venham chuvas, podem ser que venham ventos, podem ser que venham situações que vão dar contra aquela construção, nos dois casos. Mas o que diferencia um do outro, a ponto de um ser chamado sábio e o outro tolo, é como começou a construção. É se está firmado numa rocha ou se está firmado num solo arenoso. E para isso, dependeu de uma atitude, não apenas ouvir,
mas praticar. Então, quando eu ouço as verdades, quando eu ouço os pilares, aquilo que vai de fato ser bom para a minha vida, quando eu ouço a palavra do Senhor, eu posso achar lindo, maravilhoso, uma coisa que todo mundo deveria implementar na sua vida, mas se eu não coloco isso em prática, eu sou como um tolo, não está adiantando de nada, não teve o efeito final, pura e simplesmente por ouvir. Então, aquilo que nós entendemos que é bom para nós, que vem de Deus para nós ouvimos, mas nós devemos pôr em prática. Porque a gente pode até não pôr em prática e construir uma casa, e ela pode ser até bonita, pode ser até aparente, pode ser até parecer que está muito bem para quem está de fora, mas ela não tem base. E na primeira dificuldade, no primeiro problema, como nós falamos no início, que vão acontecer, que vão surgir situações, a casa cai, o casamento se desfaz, a família pode se romper. Então, que nós venhamos a ter essa consciência de que aquilo que a gente ouve, as palavras do Senhor, e nós entendemos que ela é o farol para a nossa vida, é a verdade que nós precisamos buscar viver, nós temos que colocar isso em prática. Essa atitude significa, eu estou com sabedoria começando a construção, cuidando bem do meu alicerce. E se nós pensarmos no casamento, quais são as bases do casamento? O que poderiam ser considerados pilares desse alicerce para o casamento, consequentemente para a família? Está em Colossenses 3. Colossenses 3, verso 18. É um texto também muito conhecido lá de Efésios, mas Colossenses 3, 18 mostra esses dois pilares, essa base que nós devemos colocar como objetivo no nosso casamento. Colossenses 3, 18 e 19. Esposas, sujeite-se cada uma ao seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Aqui nós identificamos esses dois pilares. Esses pilares são chamados, às vezes a gente torce um pouco o nariz para sujeite-se ou submeta-se. Gente, a submissão nada mais é do que respeite. Não é você ser capacho, não é você não ter opinião, não é você não cooperar com ideias, não é você ter um relacionamento em interação e troca de ideias e construção conjunta. Não. É respeito. E aos homens fala, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo abusa a igreja? Cristo bate na igreja? Cristo humilha a igreja? Cristo trai a igreja? Esses são os padrões divinos. E aí, quando a gente vai observar um pouco das necessidades fundamentais de homens e mulheres, a gente entende o conselho do apóstolo Paulo, tanto na sua carta aos Efésios, como na sua carta aos Colossenses. O homem, ele precisa se sentir, fundamentalmente, ele precisa se sentir respeitado dentro da sua casa. Ele pode ser bajulado, ele pode ser elogiado, ele pode receber declarações de amor e festinhas de boas-vindas, ele pode ter uma boa comida na mesa, mas se ele não é respeitado, nada disso tampa essa fenda, esse buraco. Quando o cara não é respeitado, quando a mulher desacata o marido na frente dos filhos. Ah, vem aqui, seu pai não sabe de nada não, seu pai é um molenga, seu pai é um banana, você é um fraco. Que homem que quer ouvir isso? Que homem que consegue ficar dentro da própria casa, a casa que ele provê, a casa que ele protege, a casa que ele cuida, e ele só escuta insulto, ele é desobedecido pelos filhos, ele é desonrado pela esposa. Que homem que dá conta disso? Homem nenhum dá conta disso. Primeiro ele fica em silêncio, depois ele pega as coisas dele e some. Homens, eu estou errada, homens? Vocês precisam se sentir respeitados, certo? Amém.
E mulheres precisam se sentir amadas. E o amor não é aquilo que o amor fala. O amor é aquilo que ele faz. Você pode dizer, o João pode dizer, eu te amo, meu bem. Se ele me trair com outra mulher, isso não é amor. Se ele mente para mim, isso não é amor. Se ele me negligencia, se a prioridade dele são os amigos dele, se ele casou, mas vive uma vida de solteiro, ele não presta contas, ele chega e entra e sai a hora que ele quer, ele não colabora com as tarefas de casa, ele não colabora com a educação dos filhos. Isso é amor, gente? Amar não é só dizer eu te amo, não é só lembrar as datas especiais. Amor, quem ama, cuida, quem ama, protege, quem honra, honra, quem ama, honra. E aí a gente vê essas colunas, que a gente pode até visualizar ali, vocês viram que aquela construção, ela tem uma série de colunas, está vendo? Essas duas colunas fundamentais, amor e respeito, elas não apenas vivem isoladamente, elas também se retroalimentam. Quem ama, respeita, e quem respeita, está amando. Ou seja, isso que está na palavra de Deus é para ser vivido, gente. Não é só para ser ouvido. Essas duas colunas saem do fundamento da sabedoria e daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Nós não somos só ouvintes, mas praticantes, como o texto anterior nos diz. E agora essas colunas são arrancadas dessa base. E elas vão sustentar as paredes dessa construção, o telhado dessa construção, o amor e o respeito. Onde o amor e o respeito são negligenciados dentro de uma casa, não tem jeito, vai dar ruim. Começam as agressões, as traições, as mentiras. Ah, eu não quero voltar para casa, minha mulher é uma chata. E os filhos vão crescendo à deriva. As agressões verbais se tornam naturais quando não passa para físico. Aí é fundo do poço. Quando houve uma agressão física entre um homem e uma mulher que são casados, esse casamento já acabou. Mas não chegou aí à toa. Não chegou aí de um dia para o outro. Uma traição, ela não acontece assim, estava andando, feliz, fiel, com o meu marido, a gente se retroalimentando, se cuidando, se amando, se respeitando, e escorreguei, parei na cama com outra pessoa. Isso não acontece, gente. A traição também é uma construção, é um ambiente que vai sendo formado, uma teia que vai sendo tecida, e você vai consentindo com essa teia. Quando você se conecta a outra pessoa que não é o seu cônjuge, de uma maneira que você não deve se conectar. Nenhuma traição começa no sexo, a traição começa na lenga-lenga. Nossa, você cortou o cabelo, está bonita. Aqui, eu quero me abrir com você, porque você é minha amiga. Cuidado com essas conexões que se criam. Uma conversa, um olhar, um desejo de ficar junto. Uma conversa fiada, uma conexão emocional que você perdeu na sua casa, ao invés de você trabalhar para reconstruir a conexão que você perdeu dentro de casa, como sinal do seu amor e do seu respeito. Você investe em alguma coisa, você reforma alguma coisa, você fortalece a coluna que apresentou uma rachadura, e não levanta uma terceira coluna no meio desse casamento, criando uma conexão com outra pessoa que não está nesse relacionamento. Vigia na vida, gente. Porque o diabo não está brincando de ser diabo, mas tem um tanto de crente brincando de ser crente. Muito bem. Com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento, com discernimento, ela se fortalece pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Quando você cuidou aí do alicerce dessas colunas, a casa não ficou pronta ainda. Precisa levantar as paredes, construir os cômodos, encher os cômodos com os móveis, os utensílios, e depois colocar o telhado. Vai se consolidar a construção. Amém? E para essa consolidação,
nós precisamos de algumas coisas, alguns fatores, alguns aspectos serem pensados na perspectiva do casamento e da família como sendo essa construção. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre isso. O que a gente tem que providenciar e cuidar para que agora, com discernimento e entendimento, a gente levante as paredes, a gente determine os cômodos, a gente coloque os móveis nos lugares e a gente coloque o telhado. Vamos levantar as paredes sendo gratos por aquilo que vocês têm. Olha para o seu cônjuge aí. Lembra do dia que vocês se conheceram? Lembrou? Se não lembrou, esforça, porque não é possível. Lembrou do dia que vocês se conheceram? Às vezes você pode não lembrar porque, puxa, eu nem lembro, Helena, a gente se conhece desde criança. Não lembro o dia exato que a gente se conheceu. Tá bom. Então, se lembra daquele dia que tocou alguma coisinha assim dentro de você. É ele. Uau, é ela. Lembrou? Agora, olha para mim aqui. Alguma coisa te chamou atenção nele e nela. Alguma coisa te despertou. Agora eu quero que você lembre do dia que você resolveu, a gente vai casar. Eu não quero mais ficar longe. Eu não quero mais ficar sem ele, sem ela. Lembra desse dia? O dia que você decidiu que queria casar, porque não dava mais para ficar separado. Eu espero que você tenha sido levado pelo desejo de ficar junto. E não por alguma outra coisa, um acidente de percurso que aconteceu. Mas ainda assim, se acontecer um acidente de percurso, o que você está se metendo nessa conversa? O que eu estou querendo dizer para vocês é, por que mudou? Um dia você olhou para essa pessoa. Eu lembro o dia exato que eu falei, eu quero casar. É o dia que o João estava indo embora. E eu falei assim, eu não quero que ele vá embora. Eu quero que ele fique. Eu quero ir para casa com ele. O que mudou, gente? Um dia você escolheu essa pessoa. Alguém aqui casou com um cano de um 38 na testa? Espero que não. Você casou porque você disse sim. Porque você escolheu, porque você olhou para essa pessoa e falou, poxa, tem potencial para eu passar o resto da minha vida com ela, para passar o resto da minha vida com ele. Teve alguma coisa nessa pessoa que te levou a essa decisão, sim ou não? Amém. Mas isso, gente, tem que ser nutrido. Se você largar para lá uma planta, ela vai criar. Se você deixa um jardim, abandona um jardim, ele pode ser um jardim lindo. Se você abandona esse jardim, ele vai dar bicho, erva daninha, os pássaros vêm e começam a detonar as plantas. Daqui a pouco, se você abandona o jardim por um ano, quando você volta lá, é o quê? Mato. Só mato. As ervas daninhas tomaram conta. Tinha rosas lindas, tinha violetas, tinha orquídea, não existe mais nada. A floração foi embora, é só mato, a erva daninha matou. E o que a gente faz, gente? A gente negligencia o cônjuge e a gente para de ser grato pela vida do outro. Pensa aí rapidinho, se essa pessoa que está do seu lado agora morresse daqui meia hora. Misericórdia. Daqui meia hora, um AVC. Um vasinho rebentou aqui, ó. Não deu tempo nem de despedir. Ele olhou para você, desacordou, e o médico vem e fala, morreu. Que falta essa pessoa ia fazer na sua vida? Que buraco que ia ficar? Como que ia ser a vida sem essa pessoa? Se você está achando que é um alívio, seu casamento está em coma. Você precisa de ajuda urgente. Terapia, pastoral, faça alguma coisa. Mas você ainda tem esperança para esse casamento, você não gosta nem de pensar na ideia. No ano passado, o João foi diagnosticado com um câncer.
estava tudo bem. Quando chega um diagnóstico desse, é inevitável você pensar na morte. E a gente sempre viveu muito bem. Com as nossas imperfeições e com os ajustes de parafuso, sempre. Mas eu comecei a pensar na possibilidade de ficar sem ele. É devastador. Mas uma coisa eu sabia. Que até ali, eu tinha dado o meu melhor. Até ali eu amei, até ali eu fui leal, até ali eu fui fiel, até ali eu fui a melhor amiga dele, até ali, e dali por diante, até quando o Senhor quiser, é isso que eu quero ser. Será que nós somos agradecidos por aquilo, pelo cônjuge que nós temos? É esse aí que você tem. Então por que você fica comparando a sua mulher com outras? É essa que você tem. Ah, mas ela não é mais a mesma, você também não é não, bonitão. Ela engordou, não, ela não engordou, não. Ela aumentou seu patrimônio. A gente não se casou só com a casca, não, gente. A gente se casou com um ser humano integral. Ah, mas ela anda meio relaxada. Então investe. Põe um cartão na mão dela. Com limite e com boa conversa. Pode pôr. Né? Os caras querem ter um jardim lindo, mas não cuida. Quer provar o fruto da videira, mas está cheio de praga a videira. Quem cuida da videira é que mantém a videira bonita e frutífera. Sim ou não? Sim. A Dev Tyrus, que está com Jesus já, ela ensinava isso. Assim, olha, toda vez que eu vejo uma mulher mal cuidada, a culpa é do marido. Hashtag fica a dica. Então, gente, seja grato por aquilo que você já tem. Ah, Helena, mas meu marido é muito implicante. Meu marido, fala demais. Por que você está colocando o foco no que ele tem de ruim? Coloca o foco no que ele tem de bom. O que você pode dizer de bom do seu marido? Ele é trabalhador, ele é honesto, ele é um bom pai, ele é provedor, ele é protetor, ele cuida de mim. Aí ele é meio bronco, esquece as datas dos aniversários de casamento. Mas é fiel. Nunca olhou para outra mulher, sempre manteve-se fiel a mim. Põe o seu foco naquilo que o seu cônjuge tem de bom. Para de arrastar, sabe? As queixas, as reclamações. Ah, vida, oh céus, que homem ruim. Não fala mal dele, não. Você que escolheu para casar. Não fala mal dela, não. Você que é o cuidador dela. Você é que cuida dela. Se ela está ruim, filho, é sua culpa. Assuma a sua responsabilidade. Cuida desse jardim. Não negligencie o outro. E seja grato por aquilo que você tem, porque a palavra de Deus é muito clara em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Em tudo. Que bom que era tudo lindo lá no primeiro ano de casamento. Ela tinha uma cinturinha 78 centímetros. Que coisa linda. Mas dá graças hoje, o corpo dela mudou, porque ela te deu 4 filhos. Hashtag fica a dica. Seja grato por essa pessoa que está do seu lado hoje. Coloca a ênfase naquilo que essa pessoa tem de bom. Tenha um olhar mais generoso e agradecido. A gente tem uma mania, gente, de enfatizar os pontos negativos dos outros, como se nós não tivéssemos os nossos pontos negativos. E a gente não valoriza o que o outro tem de bom. Faz um exercício aí de 30 segundos, enquanto o João Lúcio vai passar para a próxima parte. Um exercício de 30 segundos. Vira para o seu cônjuge e fala para ele o que ele tem de bom. Pode falar, gente. Lista aí algumas das qualidades. Traga à memória o que te pode dar esperança. Eu sei que vocês precisam de bem mais do que 30 segundos, mas a gente espera que a noite seja longa e vocês conversem bastante
e conversem também. Mas, enfim, nós agora erguemos as paredes, né? Mas podemos dividir agora os cômodos e encher esses cômodos com os móveis. E, para isso, você decidir como vai ser ali o funcionamento da casa, a organização da casa, vocês precisam de aprender e praticar as habilidades de uma comunicação eficaz. Ouvir mais do que falar. Tiago 1,19 diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por que tardio para falar? Porque você precisa ouvir e pensar e refletir até que você diga algo que seja o mais sábio possível, não no ímpeto, da boca para fora, diante de uma situação em que você já está irado ou irada, reagindo a uma situação imprevista. É uma virtude a gente saber ouvir e refletir antes de falar algo ou tomar uma decisão. Então, nós precisamos aprender, desenvolver e praticar as habilidades de uma boa comunicação entre marido e mulher, pais e filhos. Uma boa comunicação, então, nós entendemos que precisamos ouvir bem. Acho que os homens, eles são, num primeiro momento assim, de uma análise rasa, melhores em ouvir. Mas às vezes é só porque ele gosta de ficar calado. Então ele parece que está ouvindo, mas às vezes, já passou por isso, às vezes você está conversando com uma pessoa e ela começa a te contar algo, ou expressar a sua opinião, e você está com os olhos fitos nela, está com o seu corpo todo direcionado para ela, mas a sua cabeça está longe. Você está ouvindo, mas não está discernindo aquilo que está sendo dito. Então, às vezes, nós homens entramos naquele lugar que a gente liga no automático, ela está ali, blá, 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 você parece que está ouvindo, mas você não está ouvindo, você está pensando em uma série de outras coisas do seu interesse. Então, meus queridos, pode parecer que você é um bom ouvinte, mas seja de fato, é preciso ouvir, né? As irmãs são mais famosas pelo outro aspecto. Às vezes vocês consideram que as mulheres falam mais do que ouvem, né? Não tem problema falar, mas vocês precisam também saber ouvir. E quando falar, tem que saber também como falar. Em questão de comunicação, homens e mulheres são absolutamente diferentes. Então, quero dar uma dica aqui para as irmãs, especialmente para aquelas que estão recém-casadas, até ali os 5 anos de casamento. Vale para as demais. Mas eu quero dizer o seguinte, minhas irmãs, homem não entende linguagem não verbal. Homem não vai pegar coisa no ar. Homem não vai entender pelo seu olhar, pela sua expressão facial, pelo tom da sua voz. Pelo menos num primeiro momento, não. Nós somos literais, nós precisamos entender. E se tem uma coisa que nós descobrimos que é uma das mais difíceis de se entender, é aquilo que a mulher diz ou pensa ou quer. A gente muitas vezes pensa que é isso daqui, estamos lá fazendo, cheio de alegria, falando, agora eu vou me dar bem. Quando vê, a gente fez tudo errado. Mas não foi por falta de boa intenção e de querer, é porque não entendeu. E isso passa pela comunicação. E vocês, irmãs, vocês são muito boas em olhares, em dar a dica, em falar assim, é claro que é desse jeito que eu quero, meu bem, mas você está dizendo, eu quero do outro jeito, fique esperto. Olha, o varão não vai entender. Então, homem não tem bola de cristal. A linguagem não verbal não é uma habilidade natural masculina. Vai ter um momento, se vocês cultivarem essa comunicação no casamento, vai chegar o momento em que basta um olhar entre os dois, todos os dois já entenderam, já sabem o que está rolando, já sabem o que tem que fazer. Mas isso precisa de tempo e investimento. É uma construção. Uma construção. Precisa de investimento dos dois lados. Então, do lado das irmãs, eu peço humildemente, como representante aqui dos maridos, por favor, pelo menos até que ele comece a aprender e entender, sejam
literais. Quando vocês disserem que preferem amarelo, que seja de fato amarelo. Quando vocês quiserem ir num determinado lugar, num determinado restaurante, porque vocês querem comer aquela comida específica, não dê dica, fale. Fale literalmente, meu bem, hoje eu gostaria de não almoçar em casa, eu gostaria de comer no restaurante tal, que fica nesse endereço, e lá serve esse prato que é o que eu estou com vontade de comer. Meu bem, não chega para ele e fala assim, meu bem, Você escolhe, meu bem. Aí quando chega o prato, a pessoa fica quase endemoniada. Exatamente. Se você disser, você escolhe, meu bem, ele vai escolher de acordo com a preferência dele, porque foi o que ele ouviu. Você não sabe que eu não gosto de frango? Pois é, mas você precisa dizer, entende? Se você chegar, quando seu marido chega do trabalho, você está ali no recesso do seu lar, no seu quarto, ele entra e vê você diante do armário e você fala assim, puxa vida, eu estou precisando tanto de roupa, não estou conseguindo concatenar. Ele não vai pegar a dica de que precisa comprar uma peça vermelha para combinar com aquela bolsa e aquele sapato. Você tem que falar assim, meu bem, hoje eu dei uma pesquisada e vi uma blusa vermelha, tamanho tal, que custa tanto e está em tal loja. Você pode me dar de presente? Ele vai alegremente fazer. Agora, se você der a dica, passeando no shopping, você passa em frente a uma vitrine e suspira diante daquele vestido. E ele nem sabe a cor do vestido. Então, irmãs, sejam literais, por favor, pelo menos no início. E aos poucos, quando você for vendo que ele está desenvolvendo melhor a capacidade de compreensão, você aí pode começar a jogar os seus olhares, o seu tom de voz, as suas dicas. Aí, maridos, se esforcem, né? Eu estou aqui pedindo para elas quebrar o galho de vocês e serem literais, mas agora nós também temos que nos esforçar. Vamos procurar estudar um pouco melhor o linguajar não verbal da esposa, porque é todo o tempo, sem elas perceberem. Elas dão dica. Eu sei que passa batido, mas se você começar a se esforçar, demonstrar que você tem interesse, às vezes cabe uma pergunta, meu bem, olha, eu não quero fazer errado para você, então eu estou entendendo que é isso mesmo? Ah, mas eu queria que você soubesse sem me perguntar. Não, calma, eu vou chegar lá, mas eu preciso começar a entender. E aí você vai também se esforçando, vai chegar um tempo que você vai conseguir entender a sua esposa. Ô, gente, bater porta, jogar indireta, isso não é comunicação eficaz. Exato. Né? Eu estou sobrecarregada com esses meninos. Meu bem, eu preciso da sua ajuda aqui agora. Seja clara na sua comunicação. Esse negócio de ficar jogando indireta, batendo porta, batendo pé, pá! O que está acontecendo com a mulher? Né? Então, vamos falar, vamos aprender a verbalizar aquilo que a gente quer. Nem tudo que você pensa que você está comunicando está sendo entendido pela outra parte. Exatamente. Agora, não economize também quando você tiver algo a dizer, e aí vale mais para os homens. Né? Ou você é aquele cara assim, eu já disse para ela que eu amo no dia do casamento, se eu mudar de ideia eu aviso. Mulher gosta de ouvir homens. Então, diga que ela está bonita quando você olhar para ela e achar que ela está bonita. E quando você não achar que ela está bonita, diga, essa roupa não faz jus à sua beleza, meu bem. E compre uma nova que ela goste. Diga a ela como ela é importante para você. Entendeu? Elogie quando ela fizer aquela comida que você mais gosta. E não apenas quando ela salgar as batatinhas você reclamar. Então, verbalize aquilo que você sente. Mulher é emoção, homem é razão. Mas então, quando você se sente agraciado por algo que a sua esposa fez, ou pelo que você percebeu que ela é, diga a ela. Isso vai fazer muito bem para ela. Faz parte de uma boa comunicação. Amém? Isso daí é importante no casamento e faz parte desse preenchimento dos cômodos. E é importante as mulheres também dizerem aos homens. Porque às vezes a gente pensa que por eles serem homens, eles não precisam de ouvir, não é a característica principal deles. Mentira. Eles também gostam de se sentir valorizados. Então, abra sua boca e fala, meu bem, que bom que você chegou. Gente, eu me lembro que nossos 4 filhos, teve um dia que eles estavam me pondo na prova. Eu pensei assim, meu Deus, vou trancar todo mundo dentro do armário, vou sair sem lenço e documento. Eu não estava aguentando, aqueles 4 parece que se juntaram contra mim. E quando o João entrou em casa, quando a chave girou
na maçaneta, fraf. Eles, papai! Mudou o DNA, mudou a atmosfera. Eles vieram, abraçaram o João, eles eram pequenos ainda, a Clara era maior, abraçou o João, todo mundo beijou, e o João olhou para mim, na minha cara, ele viu que eu estava esgotada. Ele virou para tudo bem, meu bem, foi um dia difícil. E nesse dia eu já estava treinado na linguagem não verbal, perfeitamente entendido. Aí, os meninos, aí um foi subir no sofá, eu já tinha pedido 1 milhão de vezes para não subir ali, que estava subindo no encosto do sofá em tempo de cair. O João não falou, ele só olhou e falou o nome, Arthur, e olhou, ele escorregou. Eu gritei, implorei, Arthur, desce daí! E ele não descia. O pai só olhou e falou, Arthur. Aí eu olhei para ele, meu bem, obrigada. Quando você entra em casa, a ordem entra junto, obrigada, Deus. Ela me ama, né? Que compaixão que eu senti das mães solo naquele momento. Como é importante uma presença masculina dentro de uma casa. Diga isso a ele. É importante ele saber. Ainda na manutenção aí dessa construção, dessa casa, desses móveis, a gente precisa entender que nós precisamos de compartilhar os planos e nós precisamos de perdoar com frequência. Esses são elementos fundamentais. Por que compartilhar os planos? Lá em Provérbios 15, 22 diz assim, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. É muito importante nós deixarmos os nossos planos claros. Eu me lembro uma vez que eu falei com o João, vamos passear no shopping? Eu não queria passear no shopping. Porque eu queria ir no shopping para comprar isso e aquilo. Para casa, para mim e para os meninos. Mas para ele eu falei, vamos passear no shopping. Somos literais, eu fui passear. Né? Quando chegou lá, ele falou assim, o que você quer? Comer, ir no cinema? Eu falei, não, eu quero comprar isso. Não, Helena, você não falou que era passear no shopping? Mas para mim é passear no shopping, comprar. Não. Não, Helena, você falou comigo que era compartilhe os planos. Deixa claro o que você pensa, o que você quer fazer. O que você está planejando? Olha, nós vamos ganhar tanto, eu estou querendo tirar umas férias no fim do ano. Vamos juntar um dinheiro para as férias? Compartilhe os planos. Porque às vezes você está trabalhando para uma coisa, seu marido está trabalhando para outra. E isso vira motivo de discórdia na família. Cada um está indo para um lado. Não, a gente tem que estar caminhando na mesma direção. Compartilhe os planos, vê se há entendimento. Porque se houver entendimento, as coisas vão se firmar. Tá Mesmo bom? que os planos sejam diferentes. Né? É claro, é saudável e desejável que vocês tenham planos em comum, mas vocês são indivíduos diferentes também. Só que os planos específicos devem ser comunicados até para que o outro coopere, colabore e incentive. E perdoe com frequência. O perdão é... Gente, o perdão é a argamassa que une os tijolos. Sem perdão, tudo fica bambo, tudo fica frouxo, tudo pode ruir a qualquer momento. Sabe, às vezes a gente está aconselhando um casal e fala, mas ele falou isso comigo. Ele falou que eu não trabalhava, que eu era um peso na vida dele. Agora eu estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro, não quero dar nada para ele. Mas peraí, quando é que ele te disse? Não, aí o marido fala assim, mas eu te disse isso há 10 anos atrás, eu já te pedi perdão. Quer dizer, ela está sendo guiada pela amargura do que foi dito há 10 anos atrás, ele já viu que errou, ele já pediu perdão, mas a pessoa está arrastando o defunto por 10 anos, está abraçada no saco de lixo por 10 anos. Abraça o saco de lixo um dia inteiro para você ver com o cheiro que você fica. Larga esse saco de lixo, perdoa. Perdoa. Gente, o casamento, a família, é o lugar onde o perdão tem que reinar, senão todo mundo vai adoecer. A palavra de Deus, ela é muito clara. Sejam Colossenses 3, 13 a 15. Queria que colocasse aqui para vocês lerem junto comigo. Colossenses 3, 13 a 15. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Olha, isso ele está falando para a igreja.
Se a igreja é um corpo, ainda mais essa pessoa que é uma só com você. Amém. Vivam em paz. Perdoem-se mutuamente. Mas ele não me pediu perdão. E quem está preso é você. Porque quem errou, gente, e não sabe que errou, ou é orgulhoso demais para pedir perdão, ele segue a vida dele. Mas quem não perdoa, fica paralisado. Fica amarrado. A Bíblia não manda a gente perdoar para quem pedir perdão. A Bíblia manda a gente perdoar. Então, perdoe. Perdoe. Isso é fundamental para o bom andamento do casamento. Amém. Nós já estamos numa fase avançada da construção. Já tem parede, móvel, cômodo, telhado, e agora todos vocês sabem que cuidam de uma casa, sabem que precisa de manutenção. Às vezes vão haver situações ali que você tem que parar e corrigir, refazer e renovar, é a manutenção. E o perdão está totalmente dentro desse processo. Além do perdão, como que eu crio manutenção dentro de casa? Com a intimidade emocional. Diga aí, intimidade emocional. Intimidade emocional. O que é intimidade emocional? Olha, em Eclesiastes 9:9 diz o seguinte: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Viva alegremente com a mulher que você escolheu todos os dias, os bons e os maus, os do início, os do meio e os do fim. O que acontece é que, na época do namoro, a gente quer conhecer. Eu quero saber como ela pensa, eu quero saber o que ela gosta, eu quero saber de que maneira que eu posso me aproximar, eu quero saber o que eu vou fazer para que ela observe a mim e eu ganhe o coração dela. Eu vou me interessar por aquilo que ela se interessa e vice-versa. Aí, depois que casa, não, já casei, já conquistei, já estamos juntos, já estamos vivendo bem, não preciso me preocupar tanto, daqui a pouco chegam os filhos, chegam os boletos, chegam os problemas, chegam as coisas para cuidar, cada um se enfia no seu trabalho, e esquecem um do outro, e param de namorar, e param de rir, e param de cultivar o carinho, a intenção, a proximidade entre um e outro, e deixam de ser amigos, e aí perdem isso que nós estamos chamando de intimidade emocional. A Helena é minha melhor amiga, e cada ano que passa, isso se consolida ainda mais. E eu sou o melhor amigo da Helena. A amizade, ela é uma das bases do casamento. É aquilo que vai segurar a onda nos momentos difíceis. E para isso tem que ter um envolvimento, tem que ser intencional. Vamos passar tempo juntos. Por que não tem mais a Sexta-feira da Paixão aí na sua casa? Hein? Ah, porque eu estou sem tempo, tenho que fazer muita coisa, não dá para sair para ter um dia de romance. Olha, tempo é uma desculpa, muito mais do que uma razão, porque para aquilo que é prioridade, todos nós arrumamos tempo, é ou não é? Hein, gente? E a esposa, a família, os filhos, o marido, são ou não são prioridade? Devem ser. Então, nós vamos arrumar tempo para, pelo menos, uma vez por semana, é o dia do namoro. Não precisa ser sexta-feira, pode ser qualquer dia da semana, mas saiam juntos, vão tomar um sorvete, vamos assistir um filme no cinema, vamos andar de mão dadas na praça, ou então vamos tomar um café em casa, vamos ter um tempo para nós em casa, comer uma pipoca e assistir um bom filme, ou trocar uma ideia. Namorem, conversem, compartilhem os sonhos e as dificuldades, continuem nutrindo a amizade e a comunhão entre vocês. E isso não vai trazer apenas saúde para o casamento e a manter as coisas todas em ordem, mas vai ser saúde também para os filhos, quando eles veem que os pais, a despeito da idade, do tempo de relacionamento, continuam amando, cuidando e se preocupando em ter tempo juntos um para o outro. Uma evidência da prova da intimidade emocional é quando a gente começa a relacionar uns com os outros só de acordo com os papéis que cada um desempenha. Exato. Então, vocês falam só daquelas coisas que é sobre os papéis. Você pode ter um relacionamento com o padeiro, na padaria que você sempre compra,
Você entra, ele já te conhece há muitos anos. E aí, 3 pãozinhos hoje, 3 pãozinhos hoje. Né? Você ri, conta uma piada, e o seu time, hein, perdeu. E tal. Tem um relacionamento aí? Tem. Mas é uma coisa superficial. Raramente, quando você tem uma interação com uma pessoa de acordo com o papel dela, o médico, o padeiro, você tem um conhecimento, ele sabe quem você é, mas ele tem um limite. Não é assim? Você não vai sair contando sua vida inteira para o jornaleiro, para o padeiro ou para o médico, dependendo do médico. Você não vai sair contando a sua vida inteira, suas intimidades, seus segredos. E quem tem intimidade emocional, não. A gente vai ser intencional em compartilhar coisas íntimas, em procurar a opinião do outro, em construir projetos juntos. E é muito importante, gente, porque, como eu citei aqui, a infidelidade nasce na conexão emocional com outra pessoa. É possível você ter sexo com alguém que você não tem nenhuma intimidade emocional. Haja visto o caso da prostituta. Então, é muito importante, intimidade, o casal, ele precisa ter intimidade emocional. E muitos casais, quando a gente faz esses exercícios assim, fala assim, olhe nos olhos dela. Olha aí, deixa eu ver. Olha, fica olhando. Olha aí, ó. Olha que olhão. Tem gente que, quando a gente faz esse exercício, fica desconfortável. Tem casal que fica desconfortável quando fica em silêncio junto. Não, gente, quando você tem intimidade emocional, pode ficar em silêncio. Vocês podem olhar um nos olhos do outro, isso não causa constrangimento. Vocês têm essa intimidade emocional. E para terminar, gente, vamos colocar um telhado nessa casa? Orem juntos. É a proteção. Gente, se nós não tivermos tempo de oração juntos, você tem que ter uma vida individual com Deus. Sua esposa não é uma só com você, mas não no que tange a salvação. Você pode edificar o seu marido e edificar a sua esposa por você ser cristão. Mas você não pode salvar o seu marido, nem a sua esposa, nem os seus filhos. A salvação é uma experiência individual. Nós podemos orar uns pelos outros. Mas a vida em comunhão, ela é extremamente necessária. Se nós somos uma só pessoa diante de Deus, por que nós não oramos juntos? Por que nós não oramos uns pelos outros, um pelo outro? Há algo poderoso, meus irmãos, que é liberado sobre a nossa casa, a nossa descendência, quando nós oramos juntos. Você pode fazer o seu devocional, o seu tempo com o Senhor a sós. Eu incentivo, eu encorajo, que quanto mais perto do Senhor, é assim, olha, gente, é como se fosse um triângulo. O João, que gosta muito de matemática, né? Eu estou aqui numa ponta, o João está na outra ponta. Quanto mais eu busco a Deus, uma coisa natural acontece. Se ele está buscando a Deus também, e eu estou buscando a Deus, nós dois vamos nos encontrar em Deus. Então, é muito importante nós termos essa vida, os dois buscando a Deus individualmente. Porque, inevitavelmente, se os dois estão caminhando para Deus, nós vamos nos encontrar. Agora, é muito importante nós também termos o nosso tempo de oração juntos. Abrir o olho os dois, antes de começar o dia. Ore, antes de se levantar. Pega a mão do seu cônjuge, vamos orar? Senhor, obrigado porque a gente acordou. Obrigado porque se nós acordamos, o Senhor está nos dando vida para viver esse dia. Eu abençoo o João, Senhor, para ele viver esse dia diante do Senhor, que ele seja protegido pela sua boa mão. Ó Senhor, eu abençoo a Helena para ela viver esse dia, Senhor, diante do Senhor, que ela também seja protegida pelo Senhor. Nós dois abençoamos nossos filhos, Senhor. Alcança a Clara com a tua salvação. Cuida do Miguel, do Arthur, da Ruth e da Thaís. Cuida do Tito que está no ventre da Thaís. Senhor, abençoamos a Sofia. Sabe, gente, tem um poder que é liberado sobre a nossa descendência quando nós oramos juntos. O inferno está assistindo e o céu está ouvindo. Mas a gente não ora. E quando a gente chega para aconselhar casal, quanto tempo vocês oram juntos? Vocês oram pelo menos um dia na semana juntos? Não, a gente nunca ora junto. Está explicado o que está desandando. Põe um telhado. Essa é a nossa cobertura. Quando nós estamos debaixo de oração,
muitos ataques não chegam à nossa casa. Nós somos livres de muitos males quando um ora pelo outro. O esposo chegou exausto, nervoso do trabalho, aconteceu alguma coisa no trânsito. Ele está, meu bem, senta aqui. Senta ele. Põe as suas mãos sobre ele. Põe a cabeça dele aqui nos airbags. E ora por ele. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo meu marido, Senhor. Aquieta a alma dele. Que o refrigério do Senhor venha sobre ele. Refrigério físico. Gente, porque os airbags não é só para amamentar, não. Eu não estou falando isso com nenhum tipo de erotização, não. Gente, tem uma proteção, um aconchego, no abraço. E a gente precisa de ter isso também em oração diante de Deus. Amém, gente? Que o Senhor abençoe a nossa construção. E lembra, mesmo depois que a casa estiver prontinha, terminada, acabada, pintada, maravilhosa, sempre tenha manutenção. Pode ter uma chuva de granizo que vai precisar de reparar o telhado. Pode estourar um cano que vai precisar de tirar, trocar toda a instalação hidráulica, rebocar de novo, pintar de novo a parede, mas insistam. Vamos parar com essa ideia de que a casa estourou um cano, vão vender a casa e vão comprar outra. Isso não existe. Você não faz isso com uma casa. Você não vende uma casa porque um cano estourou. Principalmente se ela foi projetada de acordo com o projeto que você fez, que você sonhou, que você chamou alguém para construir com você. Você vai reparar da melhor maneira possível. Quiçá, vai melhorar ainda o encanamento. Vou pôr um encanamento melhor, para nunca mais isso acontecer. Não é assim? Que a gente tem o mesmo cuidado. Às vezes a gente tem tanto cuidado com coisa material. A gente cuida mais do carro do que cuida da esposa. A gente cuida mais da casa do que cuida do marido. Gente é mais importante do que coisa. O que a gente constrói na vida do outro vai para a eternidade e deixa um legado para a próxima geração. Coisa fica aí. Caixão não tem gaveta. Então eu quero te dizer, invista o seu melhor na vida do seu cônjuge. Fique de pé. 1 Timóteo 5:8 diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Pai, nesta hora nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, pela palavra do Senhor bendita, que ela tenha encontrado terrenos férteis, terras produtivas, para que possa germinar e dar muito fruto. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada marido, cada esposa, cada pai, mãe, filho, filha, para que, em nome de Jesus, recebam a palavra do Senhor e as pratiquem, para que possam estar firmados em um terreno sólido, um alicerce forte, que possam construir as paredes, os cômodos, distribuir de forma inteligente e sábia os móveis, colocar a cobertura da oração, cuidar para a manutenção nas situações que puderem acontecer, mas que vivam para que a família experimente aquilo, tudo que o Senhor pensou e planejou para a família, para o casamento, para a vida a dois, para a vida com filhos e filhas, netos e netas. Senhor, em nome de Jesus, ajuda cada um que está aqui presente, e em nome de Jesus, que haja um abrir de coração, um colocar das armas no chão, para que possam receber, muitas vezes, correção, puxões de orelha, para corrigirem a rota, para, às vezes, ter que abrir uma parede, tirar um problema que vai dar trabalho por um tempo, mas que o resultado final vai ser uma grande bênção e uma grande alegria.
Ajuda cada um de nós para cumprirmos os nossos propósitos, primeiro dentro de casa, primeiro sermos cristãos, refletirmos o caráter de Jesus em casa, com as pessoas que nós amamos, escolhemos viver junto com elas e aquelas que o Senhor foi trazendo ao nosso convívio, para que depois também sejamos um reflexo para aqueles que nos conhecem, para que vejam o Senhor na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento. É a nossa oração nessa noite, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pessoal querido, lá no final, lá no hall, nós trouxemos um livro que chama O Seja Feliz Hoje, o caminho do contentamento. Às vezes a gente fica sempre na expectativa de sermos felizes quando? Quando os meus filhos crescerem, quando eu me formar, quando eu ganhar um pouco mais, quando os meus netos chegarem. Não, gente, o Senhor tem alegria e contentamento para a gente hoje, com aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. E eu oro para que esse livro seja um divisor de águas na sua vida, que você comece a olhar a sua vida hoje e a apreciar as coisas que já estão nas suas mãos, fazendo as sementes que Deus já te confiou florescerem para a glória de Deus. Outra coisa que eu queria dizer a vocês, antes da gente terminar, é que essa construção, ela é feita a dois. Ela precisa ser edificada a dois, entre marido e mulher. A sua família de origem, ela é muito preciosa. Nós devemos honra aos nossos pais. Mas a palavra disse, deixe o homem, pai e mãe. A sua sogra não pode interferir no seu casamento. Você pode respeitá-la, você deve respeitá-la, como você respeita a sua mãe. E eu me alegro por aqueles que conseguem amar a sua sogra como ama a própria mãe. Porque, afinal de contas, a minha sogra é a mãe do amor da minha vida. E ela merece toda a honra que eu posso dar a ela. O João cuida dos meus pais com tanto amor e zelo, como se fossem os pais dele. O João não tem pai, mas ele cuida do meu pai como se ele fosse o pai dele. Mas nem os meus pais, nem a mãe do João interferem no nosso casamento. Cuidado com a influência. Hoje que eu sou sogra, eu aprendi a me tirar de cena. Porque os meus filhos precisam edificar a casa deles, como eu tive a chance de edificar a minha um dia. Então, se você é sogra, sai de cena, meu amor. Ore pelos seus filhos, ore, esteja sempre disponível para ser uma bênção quando você for solicitada. Amém? E você, filha e filho, agora é seu marido. Honre o seu marido, que quando você faz isso, você está cuidando da saúde emocional dos seus filhos. Amém? Não permita que a sua família de origem, sogro, sogra, cunhados, cunhadas, interfiram no seu casamento, na saúde do seu lar. Mantenha o amor, o respeito, o cuidado, sem interferências. Amém? Não sei porque eu estou falando isso, mas Deus mandou eu falar. Então, que você vista a sua carapuça. Deus abençoe vocês, pessoal.